Mesmo antes de você ser enviado aqui para essa terra, você ouviu coisas na eternidade. E essas coisas que você ouviu, elas foram esquecidas. Mas se você está chegando por aqui, é porque Deus está dando um senso de missão e de propósito para a sua vida. E hoje a revelação celestial, uma revelação sobrenatural vai vir sobre a sua vida, um tempo de liberação de experiências sobrenaturais. Você vai começar a ficar sabendo o porquê, o motivo que você foi enviado para essa terra. Uma das maiores crises de qualquer pessoa, principalmente quando começa a pegar a idade da adolescência, muitas pessoas elas começam a ter aquela chamada crise de identidade. Então ela começa a dizer, por que eu estou aqui? O que eu vim fazer aqui? Isso pode ser até um pouco pior de quando a pessoa já até mesmo chegou na vida adulta, até mesmo ela já teve uma experiência espiritual, mas ela ainda não teve a revelação, ela não teve o entendimento da missão que Deus tem na vida dela. Talvez isso seja um pouco daquilo que você esteja vivendo. Eu quero te falar que um dia você já esteve na eternidade e Deus ele começou a falar com você a respeito do que Ele te chamou para fazer aqui nessa terra. Então Deus te deu uma missão bem específica. Talvez Ele te deu uma missão tão específica que hoje está em frente aos seus olhos. E talvez você está de frente com essa missão e não consegue enxergar. Ou ainda você não teve a experiência, você não teve a percepção, o discernimento de saber qual que é a missão de Deus, a missão que Deus deu para a sua vida. E um dia você estava num jardim, e lá nesse jardim, na eternidade, na dimensão da eternidade, Deus ele revelou o seu motivo, o seu porquê, a sua missão, o seu propósito. Eu sei que são coisas diferentes que se entrelaçam, e a partir desse momento, está vindo uma percepção espiritual. Deus vai liberar para alguns de vocês experiências sobrenaturais. Eu creio que isso é com você. E Deus vai começar a revelar a sua missão, porque esse é o momento de muitos que foram enviados por Deus com missões específicas. Esse é o momento de um despertamento, de um grande despertamento ao redor do Brasil e de toda a terra. Escute bem o que eu vou te dizer. Quando você estava nesse jardim, Deus ele foi bem específico com você, mas você tomou a natureza do pecado. Nós tomamos a natureza do pecado. Por causa do pecado de Adão, todos nós assumimos a natureza do pecado. Mas Jesus ele vem e ele é o preço pago pelo pecado. E agora nós temos uma nova natureza em Jesus. Quando você recebe uma nova natureza em Jesus, se você ainda não entregou sua vida para Jesus, ou se você está andando um pouco distante de Jesus, faça uma confissão comigo agora. Existe poder nas suas palavras. Fala assim comigo: Senhor Jesus, eu te aceito. Eu reconheço o Senhor como meu único Senhor e Salvador. A partir do momento que você diz isso, crendo que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, você crê com seu coração e você declara com a sua boca ao Senhor Jesus. Então agora você passa a ter uma nova vida com Jesus. Sua vida começa a ser restaurada. A Bíblia diz que ninguém pode declarar com a sua boca a Jesus como Senhor se não for pelo Espírito Santo. Então se você fez essa declaração, se você conseguiu fazer, é porque o Espírito Santo te impulsionou a fazer isso. E a partir desse momento, o Espírito Santo vai te fazer lembrar do que você ouviu na eternidade. Ao passar do tempo, ao passar dos dias, a hora que você menos esperar, você vai perceber que as coisas estão mudando. E é porque Deus está te encaixando dentro do plano específico que Ele tem só para você. Você não nasce na família que você nasce por acaso, na cidade que você nasce por acaso. Você não está no contexto que você está por um acaso. Deus enviou você aqui para essa terra com uma missão específica. Você já ouviu essa missão na eternidade. Você escutou a respeito disso na eternidade. E à medida em que o Espírito Santo vem e faz morada no seu espírito, você agora está apto, você está bem próximo de cada vez mais descobrir aquilo que Deus estabeleceu para você. Então nós precisamos até usar assim a nossa criatividade e Deus dá criatividade para nós, mas você não precisa muitas vezes inventar outras coisas. Você pode fazer a coisa que Deus te pediu de maneiras criativas que Ele vai te dar, mas você não precisa mais inventar. Você precisa agora falar: Deus, me guia dentro da sua vontade, do plano que o Senhor estabeleceu quando me enviou para essa terra. Mas será que tem isso na Bíblia? Sempre que eu tenho uma experiência sobrenatural, eu pergunto para o Espírito Santo. Até uma vez, quando Deus me levou para uma experiência, eu perguntei: Deus, mas onde está isso na palavra?
E quando eu voltei aqui para a dimensão do natural, Deus começou a me mostrar dentro das Escrituras. Na verdade, quando eu estava na experiência, Ele me mostrou dentro das Escrituras, onde estava registrado também na palavra escrita de Deus. Você sabe que tem a voz interior, tem a voz do Espírito Santo, várias maneiras que Deus comunica conosco, mas isso sempre tem que estar fundamentado na palavra escrita de Deus. Olha lá, Jeremias capítulo 1, versículo 5, diz: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Agora, você pode pensar, Jeremias era um profeta. Ele era um profeta de ofício, ele tinha um ministério profético. Jeremias não tinha apenas o dom de profecia. Algumas pessoas podem ter o dom de profecia, mas não necessariamente ele é um profeta. Agora, Jeremias, ele era um profeta às nações, às famílias da terra. Talvez você fale, então, é só quando é profeta que Deus fala. Não, independente do seu chamado, independente do que você foi enviado, se é para servir na igreja ou fazer parte da igreja de outras formas, independente do que Deus te enviou, de repente Deus te enviou para uma coisa que a gente diz que é secular, mas isso também vai contribuir com o plano geral de Deus. Sempre o que Deus te enviou para fazer, vai contribuir com os planos dele para a terra. Se você acha que você descobriu algo de Deus para a sua vida, você tem que se perguntar, isso aqui contribui com o plano de Deus? Isso aqui contribui com o avanço da igreja de Cristo na terra? E quando eu falo igreja, não é a instituição em si. Eu falo igreja, corpo de Cristo. A instituição é muito necessária e a maneira que nós nos organizamos, mas eu estou falando aqui da reunião dos santos, da igreja como um corpo vivo de Deus sobre a terra. Então, Deus não revela apenas os seus propósitos, Deus não tem uma missão apenas para quem é profeta, ou para quem é chamado para o ministério do profeta. Deus tem uma missão para a sua vida. Deus tem uma missão para cada pessoa viva, cada pessoa que nasce sobre essa terra tem uma missão de Deus. E agora nós precisamos então perguntar para o Espírito Santo e dar liberdade para que ele venha nos guiar dentro da vontade específica que ele estabeleceu para as nossas vidas. Talvez você pode achar que você tem um plano bom para a sua vida, você tem um planejamento muito bom, você tem planejado todas as coisas, você fala, isso é um bom planejamento. E é muito sábio você fazer o seu planejamento, mas você precisa começar a estar mais sensível e perguntar para o Espírito Santo qual é a missão que ele te revelou quando você estava na dimensão da eternidade. Eu declaro experiências vivas, experiências com Deus, experiências sobrenaturais, e Deus vai começar a revelar para muitos de vocês aqui, Deus vai começar a revelar para a sua vida o que Ele te disse na dimensão da eternidade. Eu declaro experiências de arrebatamentos, visões espirituais, sonhos sendo liberados sobre a sua vida. Uma outra escritura, a Bíblia também diz, em Salmo 139:16, que os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Deus tem uma missão para a sua vida que ninguém mais pode cumprir. E por esses dias, diz o Senhor, está sendo inaugurado um novo tempo na tua história, na sua vida. Muitas pessoas serão alcançadas através da missão de Deus revelada na sua vida, em nome de Jesus.